Olá, adolescentes! Olá para cada um de vocês que acompanha as nossas lições aqui da EBD, na Sala dos Adolescentes, da aula remota na Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Eu sou a professora Fernanda e faço um convite a você para meditar conosco a lição sobre o livro de Gênesis, tá? E nós estamos na lição 4 dessa revista aqui, ó. Tá? Essa revista Diálogo e Ação, Gênesis, o livro dos começos, tá bom? E a gente tá na lição número 4, só para vocês verem. Olha aqui, lição número 4. Obedecer é a melhor adoração. Então, essa é a lição de hoje. Gênesis, o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, tá? Ele faz parte de uma coleção de livros, porque a Bíblia é como se fosse uma biblioteca, e nós temos as coleções. Então, Gênesis faz parte da coleção do Pentateuco, que a gente chama, né? São 5 primeiros livros da Bíblia. Estes 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, um homem escolhido por Deus, para contar a história do começo do mundo. Moisés, um homem obediente a Deus, um homem com quem Deus falava face a face. Nesse momento, nessa revista, nós já estudamos, então, a criação do mundo, a criação do primeiro casal, Adão e Eva, o casamento deles, e que foi feito pelo próprio Deus, e a queda do homem, né, que o homem errou, ou desobedecendo a Deus, e como consequência a expulsão do casal daquele lugar maravilhoso que Deus tinha preparado para eles, o Jardim do Éden, o paraíso. Agora nós vamos dar continuidade a essa jornada histórica sobre a humanidade, o que aconteceu com a humanidade. Antes, eu gostaria de lembrar para vocês que nós estamos em campanha, né, na campanha de missões estaduais, missões do Estado de São Paulo, e os adolescentes estão juntamente com os jovens contribuindo para as ofertas missionárias, as ofertas para os missionários que estão lá nos campos trabalhando, tá? E eles precisam ser sustentados por nós que estamos aqui, tá bom? Quem puder, então, envia a oferta e escreva na oferta enviada para os tesoureiros que você participa do grupo dos adolescentes, jovens e adolescentes. Sua oferta tem que ser contada, então, com a nossa turma, com a turma dos jovens e dos adolescentes, tá bom? Não esqueça isso. E também não esqueça de orar também. Orar pedindo para que Deus cuide destes missionários que estão lá nos campos, trabalhando para falar da palavra de Deus para a maior parte das pessoas que ainda não ouviram e fazer o trabalho de Deus. Então, vamos sustentá-los, né? Com oração, com ofertas, e isso é importante, tá bom? O que você puder dar, o que você puder participar, participe. O Missões está no coração de Deus, certo, adolescente? E, dando continuidade, agora nós vamos orar, pedindo para que Deus esteja conosco, nos orientando para que este estudo seja um estudo rico e muito proveitoso, tanto para mim quanto para vocês. Beleza? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua palavra e poder estudar um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. Esteja com cada pessoa que está ouvindo a Tua mensagem, que essa mensagem, Senhor Deus, possa ser uma semente, Senhor Deus, que possa ser colocada nos corações de cada um. Obrigada por tudo. Continue, Senhor Deus, com os missionários, Senhor Deus, que estão nos campos aqui do estado de São Paulo, ajudando, Senhor Deus, fortalecendo a sua fé, e que cada um possa estar ajudando, Senhor Deus, conforme aquilo que pode, Senhor Deus, para sustentá-los na obra. Obrigada por tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, pessoal. Nós estamos no primeiro dia de agosto, né? Estamos no primeiro dia de agosto e vai começar as aulas. Eu espero que vocês estejam bem lá
na sala de vocês. E agora nós vamos começar o nosso estudo mesmo. Nós estamos no livro de Gênesis, como eu falei, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12, tá bom? Eu vou ler e prestem atenção. Quem quiser acompanhar na Bíblia de vocês, beleza, tá bom? Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Triste história, né? A história, então, do quê? Dos filhos de Adão e Eva. Então, pensando, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. E a vida do casal, né? Desse casal, do primeiro casal, Adão e Eva, parecia dar continuidade. Continuidade enfrentando as diversidades e os problemas da vida. Começaram a cultivar, a ter uma vida normal. Deus cria o ser humano e logo realiza o primeiro casamento. Então, lembrando, quem fez o primeiro casamento foi Deus, tá? E a missão do casal era o quê? Povoar a terra, ter o quê? Descendentes, filhos. O casamento, ele é um projeto que estava no coração de Deus. Em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4, diz assim, ó: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, o casamento, ele é um projeto que saiu do coração de Deus, tá? Então vieram filhos, os filhos do casal, eles nasceram, eles cresceram e eles seguiram caminhos diferentes na vida. Estes dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O pecado, ele já estava no mundo neste momento, né? E o homem já conhecia muito bem o que era o bem e o que era o mal. As atitudes dos filhos do casal, né? As atitudes de Caim e Abel fazem com que Deus rejeite um e aceite o outro. E em Gênesis, capítulo 4, que a gente acabou de ler, né? 4b, né? A última parte, e o versículo 5 fala assim, ó: o Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então, nós vamos pensar um pouquinho nas ofertas. Que ofertas? As ofertas que eles deram. Caim, ele pegou alguns produtos da terra. Na minha versão fala alguns produtos. Ele não pegou a melhor parte, ele pegou algumas coisas que tinham lá, né? E levou para ofertar a Deus. Já Abel, o que ele fez? Ele pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Olha a diferença, tá?
aquilo que sobra e aquilo que você dá o quê? O melhor. E aí, eu queria que você pensasse, o que você tem ofertado a Deus? O seu melhor ou aquilo que sobra? O que será que você tem ofertado a Deus? Qual a importância que Deus tem em sua vida? Quais serão as ofertas que você entrega a Deus? Seria isso eu estou passando para vocês uma reflexão individual, cada um pensando nisso. O que eu tenho ofertado a Deus? Quais seriam as minhas ofertas, né? No altar para Deus. Vemos também nessa parte o casamento. A primeira parte fala sobre o casamento, né? É o que eu acabei de falar. Ele é um presente de Deus. O próprio Deus celebrou o casamento de Adão e Eva. Depois que eles se casaram, a Bíblia afirma: tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido. Então eles já estavam casados quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus lá dentro do Jardim do Éden. Hoje, existem algumas interpretações erradas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de interpretações erradas. Hoje, algumas pessoas acreditam que o fruto proibido, aquele fruto que eles comeram, que Deus falou que não era para comer, que era o fruto do que eles iam conhecer o bem e o mal, é o ato conjugal, o ato sexual. Mas são totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? A intimidade do casal, a intimidade sexual entre um homem e a mulher casados dentro do casamento, com o consentimento dos dois, não é pecado, tá? Mas é bênção de Deus. Então existe essa distorção, certo? Existem até algumas propagandas e marcas falando sobre isso. Isso está errado, é uma distorção daquilo que está escrito na Bíblia, tá? Tudo que Deus fez, lembra que a gente falou lá na aula, segunda aula? Tudo que Deus fez, tudo, era muito bom. Tudo que Deus fez, tudo tinha o quê? Um propósito. Deus fez tudo muito bom, bonito, perfeito. E quando ele criou o primeiro casal, ele diz para crescer e se multiplicar. Deus declara que isso era muito bom. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que a gente estudou. Então, tudo que Deus fez era muito bom, é muito bom. E também o casamento, tá? Lembrando, Deus dá essa ordem de multiplicação bem antes do momento da desobediência, com o fruto proibido. Então, foi antes isso, não foi naquele momento nem depois. Voltando, por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Por que será? Por que será que Deus selecionou então o que era bom e o que era ruim? A verdade bíblica, o que a gente tem que pensar é que Deus primeiro ele aceita ou rejeita o ofertante, aquele que está dando a oferta, a pessoa que está ali no altar oferecendo essa oferta, tá? Então é a pessoa, porque ela está sendo vista por Deus, não somente a oferta. Caim, ele tinha uma vida que desagradava a Deus, uma pessoa desobediente, e suas ofertas não foram aceitas. Já Abel, com sua vida de obediência a Deus, ele teve suas ofertas aceitas. A diferença está aí. E aí nós voltamos ao nome da nossa lição. Obediência, tá? Deus quer o quê? Obediência. Obediência é a melhor adoração, tá? Deus dá mais valor à obediência do que a presentes, ofertas e sacrifícios que você faça, tá? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 22 a 23, tá escrito assim, ó. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Nessa época, então, eles o quê? Faziam os holocaustos e sacrifícios conforme o que Moisés tinha falado sobre o carneirinho, o cordeirinho, que tinha que expiar o pecado, né? Quanto em que se obedeça a sua voz, obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, tá? Deus quer que a gente obedeça às suas ordens, que siga as suas leis, tá?
para que o quê? Para que obedecer é o melhor para nós, tá? Deus fez as regras para que a gente o quê? Viva feliz, e a pessoa faz o quê? Faz o contrário, né, geralmente. E é o que aconteceu com Caim. Caim, ele se revolta por ser rejeitado. Deus o chama. Deus chama no cantinho, né? Ele chama. Primeiro ele conversa com ele alerta. Ele conversa e ele apresenta as consequências daquilo que ele poderia fazer, dos seus próximos atos, das suas próximas atitudes. Nós vemos isso então em Gênesis 4, que a gente tá ali, né? Versículos 6 e 7. Fala assim, ó. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso, o pecado está na porta e à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então Deus, ele dá uma dica, olha, cuidado, né? Ele fala de duas atitudes que Caim poderia fazer. Primeiro, se arrepender daquela, né? De estar se sentindo mal, triste, né? Com inveja do outro irmão, porque o outro irmão, Deus aceitou a sua oferta de amor, né? E ele não. Ele poderia se arrepender dos seus pecados, mudar sua atitude, agir com o quê? Vencendo o mal, tá? Ele poderia vencer o mal. E aí o que aconteceria? Se ele obedecesse a Deus, ele experimentaria as suas bênçãos, as bênçãos da obediência a Deus. E teria outra atitude também, que foi essa que ele seguiu, né? Foi o domínio dos desejos e a prática do mal, como as consequências dos seus atos. Deus o alertou: não faça isso, não faça isso. Faça diferente, Caim. Se arrependa das suas ideias, tire essas ideias, né? Ele fala: ó, o pecado está à sua porta. Vença ele, não deixe dominá-lo. Ele está ali para te dominar, né? Então Deus, ele também nos dá a liberdade da escolha, de decidirmos hoje se a gente vai obedecer a ele ou não, tá? A vida, então, cada atitude nós temos o quê? Consequências que virão amanhã, tá? Deus mostra para Caim que o futuro seria traçado a partir daquele momento, daquela atitude. Então, atitudes que tomamos hoje vão nos guiar para consequências que acontecerão ao longo da nossa vida. Você, adolescente, tem que pensar muito bem nisso. Pense que tudo que você faz tem consequências. Então, não deixe o pecado te dominar, mas vença ele com o quê? A ajuda de Deus, tá? Caim, em vez de mostrar arrependimento, ele mostrou-se o quê? Insolente contra Deus. Ele não ouviu a sua voz, não ouviu a voz de Deus e ele desobedeceu. Ele arquitetou um plano, né? E com crescente violência, ele matou o seu irmão. Chamou o seu irmão para longe e o matou. Com essa atitude, ele foi punido, né? Severamente por Deus. Então, a gente vê isso em Gênesis capítulo 4, ainda, né? Nós estamos no capítulo 4, versículos de 10 a 12. Então, Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Ele não poderia mais o quê? Plantar e comer, né? Do seu trabalho. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha que triste. Mas ele teve o quê? Ele escolheu. Ele teve a liberdade de escolher qual era a sua atitude. Mas ele o quê? Ele não conseguiu dominar o mal. As ideias, né, vieram e ele foi dominado pelo pecado. E uma das perguntas também que geralmente aparecem, com quem Caim se casou? Se casou com quem? Com que pessoas? A verdade é que a Bíblia afirma que o primeiro casal, ele teve filhos e filhas. Adão e Eva não teve somente Caim e Abel.
o foco foi para esses dois irmãos por conta dessas atitudes que aconteceram. Foi o primeiro assassinato que aconteceu na humanidade. Mas Adão e Eva teve vários filhos e filhas. Então, em Gênesis 5, versículo 4, fala que eles tiveram vários filhos e filhas. E por isso, Caim se casou com uma das suas irmãs, tá bom? Com uma das suas irmãs. Mas isso não era errado, Fernanda? Ô, professora, mas isso não é errado casar com a irmã? A proibição para o casamento entre irmãos não existia nessa época, porque havia necessidade de povoar a terra. Na Bíblia diz que Caim viajou para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e lá conheceu a sua mulher. Não significa que Caim encontrou pessoas criadas por outros lugares, por outras origens. Não, ele, o quê? Mas ele viajou para lá com a sua esposa, a sua irmã, sua esposa, tá? E teve filhos com ela. Isso a gente encontra mais depois, ali no mesmo capítulo 4, em Gênesis 16 a 17, tá? Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. O que vemos nessa história familiar é um pecado terrível, que é a inveja. Inveja. A inveja, ela pode destruir uma pessoa e uma família inteira, como aconteceu no primeiro assassinato, né? Abel, qual foi o primeiro pecado que ele sentiu? Foi inveja, inveja do seu irmão, por Deus ter aceito a sua oferta. Podemos sentir inveja de alguém? Podemos, mas nós devemos lutar contra esse sentimento, para que esse sentimento não crie raízes dentro de nós. Deus pode nos ajudar ao quê? A tirar esse sentimento terrível que é a inveja. A Bíblia fala muito sobre inveja. Se você buscar nas páginas da Bíblia, muitas pessoas tiveram inveja de outras das pessoas e isso destruiu a vida de quem sente inveja e de quem é invejado também. A inveja é um desejo de destruir e de ver a ruína, né, do outro. É um sentimento que destrói quem o alimenta. E isso aconteceu com Caim. Caim alimentou este sentimento até chegar um momento que ele o quê? Cometeu o primeiro assassinato. Ele matou o seu irmão por inveja. Deixo com vocês a fala que Deus mostra para Caim que o futuro depende das nossas escolhas. Pensem nisso, o futuro depende das nossas escolhas hoje, tá? Hoje, o que você faz hoje. Deus quer o que de você, adolescente, de você, irmão aí da igreja? O que Deus quer de você? Que você obedeça às suas regras, às suas leis. Obedecer é muito bom, obedecer é bom demais. Eu vou obedecer e não voltarei atrás. Que é uma música das crianças que a gente canta lá no departamento infantil. Obedecer é bom, tá? Escolha se arrepender, né, dos seus pecados. E o quê? E obedecer, seguir e servir a Deus. Não deixe que o pecado ele te domine para que você o que continue criando raízes de amargura, de inveja e o que cometa coisas piores. Então vou deixar esse versículo para você, o versículo que Deus fala para Caim. Presta atenção, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha lá, é o nosso texto áureo, né? O nosso texto de ouro, a parte mais importante de hoje para você pensar e não somente refletir em cima de tudo isso, mas fazer uma mudança de vida. Então está escrito assim, ó, Gênesis 4, 6 e 7, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, tá? Pense em suas escolhas, pense o que está acontecendo hoje com você. Ore a Deus, peça a sua orientação para que você o quê? Escolha aquilo que é bom, se arrependa dos seus pecados e sirva a Deus com alegria,
tirando esse rosto de amargura, de tristeza, né, que você está sentindo. Não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Ore a Deus para que Ele te ajude ao que? Tirar esses sentimentos terríveis, como aconteceu com Caim. Então, antes dele cometer o assassinato do seu irmão, Deus fez uma reflexão, né? Deus chamou ele e conversou sobre esse problema que poderia acontecer. E deu para ele o quê? 2 alternativas. Infelizmente, ele escolheu a alternativa errada. Então, você adolescente, você adulto, você que está aí, pense. Deus está também te dando uma alternativa, duas escolhas. Tirar, vencer o mal, né? Não deixar dominar, né? Esse sentimento terrível, criar amargura, tristeza, ódio, inveja, não. Tirar tudo isso e colocar o quê? Arrependimento, se arrepender, viver uma vida de santidade, de obediência a Deus. Pense nisso, tá bom? Essa é a reflexão de hoje para você, para que você pense, tá bom? Uma ótima semana para vocês, uma ótima volta às aulas aí para o pessoal, tanto remotas, quem ficar remoto, ou quem vai para a escola presencialmente, estude bastante, tá? Faça o seu melhor e que Deus cuide de cada um de vocês. Tenha então uma semana tranquila e com segurança para todos, tá bom? Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau.